E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás coreanos onde o protagonista é um jogador muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá que se passa em um mundo onde existem dois tipos de talentos, um é aqueles que é naturalmente talentosos e o outro é aqueles nascidos do trabalho duro. Porém o esforço só gera resultado, porque o talento estava dentro de você o tempo todo. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Tai, que após sair do exército ele passa seus dias todos no quarto jogando. Com isso, para buscar novos desafios, ele escolhia a pior classe para ficar muito mais forte que as outras pessoas. Porém no final do campeonato, enquanto estava lutando contra a Rank 1 do jogo, após um ataque e falhar o crítico, ele acaba perdendo o campeonato, onde não importasse quanto seu trabalho duro para chegar onde ele estava com a classe de ferreiro, no final ele perdeu para a sorte. Após esse campeonato o jogo estava prestes a encerrar para o início de uma nova temporada. Como o jogo recebeu uma enorme atenção pelo mundo todo, várias empresas grandes começaram a se interessar pelo fantasy. Com isso foi criado um novo dispositivo de realidade virtual para os jogadores, onde será por imersão do corpo completo. Com isso ele entra com um novo personagem na nova temporada de fantasy. Assim que ele entra no jogo, ele liga para um amigo para perguntar um pouco sobre este novo jogo, e mesmo seu amigo falando de uma localização que é mais difícil para iniciar, onde até mesmo os criadores falaram que a dificuldade é muito grande após a criação do seu personagem, e ele acaba selecionando este local para iniciar, pois o que ele mais busca é desafios, e quando ele entra no jogo ele descobre que é muito real. E agora ele vai iniciar uma nova jornada neste novo mundo, onde agora ele está decidido que não vai ficar em segundo, onde ele vai passar por todos os desafios mais difíceis e com isso chegar ao topo com suas grandes habilidades. Agora nesse próximo mangá a história inicia com o protagonista, conhecido como Kang, que tinha uma doença rara. Essa doença que ele tinha é uma rara condição onde o paciente é incapaz de sentir satisfeito independente da quantidade de comida ingerida. As pessoas que têm esta doença não se importam muito com o que comem, e com isso o corpo de Kang já estava chegando no seu limite por causa dessa doença, e para não morrer ele foi a um médico para tentar resolver esse problema. Mas mesmo ele comendo apenas alimentos saudáveis, ele ainda engordava, pois ele comia uma quantidade muito exagerada. Com isso seu médico fala que se ele continuar assim vai acabar morrendo, mas eles vão começar um novo tratamento para essa doença a partir de agora, e esse tratamento é no jogo de realidade virtual conhecido como Athenai. Antes eles tinham testado esse método, mas tinha falhado, pois o jogo que ele estava jogando não dava para sentir o gosto da comida. Mas agora vai ser diferente, esse novo jogo que ele vai entrar dá para sentir o sabor da comida, e mesmo se você comer sem parar não engorda, porém pode ter um problema onde ele pode querer comer o que comeu no mundo virtual no mundo real também. Isso pode piorar mais o seu corpo e ele vai ter que se conter para isso não acontecer. Após seu corpo entrar em estado de choque após treinar mais do que devia, o único meio para tentar melhorar sua vida é começar a jogar o Athenai. E logo ele entra nesse novo mundo. Inicia no tutorial, mas como ele era bastante bom nos jogos ele rapidamente começa a se adaptar. E agora ele pode comer o tanto que ele quiser, e logo ele acaba descobrindo que seu personagem aprimora suas habilidades depois de comer alguns alimentos. E agora Kung inicia uma nova jornada em busca de todas as comidas diferentes e raras desse mundo, e por causa do sistema desse jogo seu personagem rapidamente fica muito mais forte. Agora nesse próximo mangá a história começa em um mundo onde misteriosamente ilhas flutuantes começaram a aparecer ao redor do mundo, e com isso essas ilhas ficaram conhecidas como Sky Castles, pois tinha castelos enormes nelas. Rapidamente os humanos tentaram contato por todos os meios tecnológicos, mas não houve nenhuma resposta, e com isso tentaram usar de tudo, até mesmo mísseis. Porém no final ainda não encontraram uma maneira de entrar nessa ilha, e por muito tempo ficaram sem entender o motivo dessa ilha ter aparecido. Mas pouco tempo depois essas ilhas começaram a selecionar humanos, que ficaram conhecidos como jogadores, onde esses escolhidos se tornavam poderosos seres com asas, e eventualmente as portas dessas ilhas foram abertas para uma humanidade onde os escolhidos podiam explorar esses castelos cheios de tesouros, mas também cheio de armadilhas, monstros perigosos e vários outros mistérios que favoreceram os jogadores. E agora a história segue com o protagonista, conhecido como Jung, um desempregado de 26 anos que mora com sua mãe. Ele tem o sonho de se tornar um jogador, porém já se passaram 10
10 anos após a chegada desse evento e ele não ganhou nada. Mas ele não vai desistir desse sonho facilmente. Um dia, quando ele chuta uma lata para cima, ele acaba vendo uma pessoa com asas caindo e rapidamente ele corre para ajudá-la, e quando ela estava prestes a cair, por sorte, ele nasceu como uma força sobrenatural onde ele era muito diferente das outras pessoas, e por causa disso ele é capaz de salvá-la com sua enorme força. Logo após isso ele acaba descobrindo que os jogadores possuem mana, porém ela fala para ele que ele não tem nada de mana em seu corpo. Porém, após alguns eventos ele acaba se tornando um jogador de nível inferior, e agora ele vai construir seu próprio caminho nesses castelos misteriosos em busca de ficar muito mais poderoso, e com isso chegar no pico do poder desse mundo do seu próprio jeito. Agora, nesse próximo mangá, a história se passa em um mundo que misteriosamente monstros começaram a aparecer por todos os lados, e com isso o caos se espalhou rapidamente. Porém, em conjunto com os monstros, também apareceu a torre do tutorial, onde ela em períodos de intervalos invocava uma parte dos humanos espalhados pelo mundo para dentro dela de forma forçada. Uma requisição sem parâmetros, um teste cruel que não faz distinções entre condições físicas ou idade, e aqueles poucos que conseguiram sobreviver à torre se tornaram caçadores que possuíam habilidades especiais, e com isso eles se transformaram na última esperança da humanidade. 12 anos após a primeira conclusão da torre, os caçadores receberam muita fama, se tornando ídolos da humanidade. Com isso muitos queriam se tornar um caçador, pois foram criadas guildas e associações de caçadores, onde eles ganhavam dinheiro em troca de suas forças para os países. Existem rumores que um jogador avançado está dentro da torre, onde ele foi dos primeiros enviados para a torre e já estava há 12 anos dentro dela, onde algumas pessoas viram ele concluir todos os 100 andares em apenas um dia, sendo que os caçadores normais demoram vários dias, e como ele está preso na torre ele fica repetindo isso diariamente e ficando cada vez mais forte, e o que seria um inferno para os caçadores é apenas um passeio no parque para ele, e ele já estava há vários anos tentando quebrar essa maldição para sair dessa torre de todos os meios possíveis. Porém, após chegar ao máximo de todas suas habilidades, um dia o loop foi removido, e após completar a torre mais uma vez ele finalmente saiu desse inferno que estava por 12 anos, e agora como um ser supremo na terra, novamente sendo o jogador mais forte, ele vai buscar fama e dinheiro, e quem entrar em seu caminho será dizimado. Para finalizar, ficamos com esse mangá onde a história inicia alguns anos no futuro, onde um evento acabou destruindo a humanidade, mas antes do apocalipse eles conseguiram enviar um humano para o passado para evitar que o fim aconteça, mas devido a uma circunstância imprevista esse humano foi morto, mas para sorte uma nova pessoa apareceu para evitar a destruição da humanidade. Poucos anos depois, um aplicativo para celular conhecido como Arble começou a aparecer pelo mundo. Quando uma pessoa abre esse aplicativo, a pessoa acaba sendo transportado para outro mundo que parece como um jogo, e com isso a pessoa se torna um jogador. Dentro desse mundo as habilidades físicas dos humanos são aumentadas bastantes, e se conseguir aumentar seu nível dentro do jogo acaba influenciando muito também no corpo do mundo real. Com isso uma garota acaba entrando nesse mundo para melhorar seu corpo no mundo real, mas o que ela não esperava é, como em qualquer jogo monstros aparecem, ela consegue derrotar um goblin que aparece, mas ela acaba sendo ferida e tem um problema. Nesse mundo cheiro de sangue atrai monstros famintos por todos os lados. O protagonista, conhecido como Jude, acaba presenciando tudo, mas ele decide que não vai ajudar, e um monstro enorme acaba aparecendo e mata ela, e se morrer no jogo também morre no mundo real. Logo após isso Jude derrota esse monstro facilmente, e após ver o corpo dela morta no chão ele decide usar sua habilidade Sussurro do Hades, que acaba transformando ela em um zumbi. Nesse jogo tem pessoas que apenas entram para caçar monstros para ficar mais forte, mas também tem outros que caçam pessoas para conseguir itens que valem muito dinheiro, e essas pessoas compartilham o jogo com novatos para matá-los. Após Jude descobrir quem deu o aplicativo para ela, ele rapidamente acha essa pessoa, e mesmo esse assassino tendo feito um contrato com um monstro poderoso, Jude derrota esse monstro com apenas um soco e rapidamente massacra quem invocou esse monstro. E agora Jude junto com essa garota começam a procurar outras pessoas que também fazem maldades dentro desse jogo, e ao mesmo tempo tentar encontrar um meio de salvar toda a humanidade do apocalipse que está para ocorrer em alguns anos.